E aí, alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos finalizar essa parte de porcentagem, vamos fazer alguns exercícios hoje, que eu selecionei aqui, fáceis, médios, né? Fáceis, médios e difíceis. E só que antes eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, a gente já até falou um pouquinho na aula passada, né, que eu gravei, mas complementando aqui. Geralmente, até no nosso dia a dia, quando a gente fala de porcentagem, a gente sempre pensa num pedaço, como fração. Geralmente, quando a gente fala que é 1/3 de alguma coisa, você tem que imaginar que você tem alguma coisa aqui, dividida em 3 pedaços, e isso aqui corresponde a 1/3, certo? Mesmo, né? Tá? Então, quando eu falo 25% a gente já até viu na outra aula que é a mesma coisa que 1/4. Então, é como se eu tivesse aqui, né, uma barra, tivesse aqui essa barra, e esse pedaço aqui fosse 25%. Então, essa é a ideia que a gente tem de porcentagem e de fração, na maioria das vezes. Maioria, não todas. E já vamos ver por quê. Certo? Então quer dizer que 1/3 é porcentagem? Pode, já vimos todas as frações. Ó, se eu dividir 1 por 3, vai ser sempre 0, aí coloca 0. 3 vezes 3, 9. Para 10 falta 1. Continua, certo? E a gente já viu que vai dar 3, 3, 3, 3. Como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Então, simples. Você conta duas casas, né? Então, você vai ter 33,3, pode até parar aqui, por cento, tá? Não precisa colocar esses 3 pontinhos ou tantas casas, 2, 3, não, você sabe que são infinitos, 33,3%, tá? Então, porcentagem pode ter vírgula? Pode. Se eu tenho aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó, 0,125. Isso aqui é a mesma coisa que 12,5%. É só jogar duas casas para cá, sempre. Beleza? 12, quer dizer, é quase 13%. Né? A meta é entre 12% e 13%. Beleza? Então não tem problema nenhum em ter vírgula após, né, com a porcentagem. Certo? Acontece normalmente sem problema nenhum. Beleza? Então não está errado fazer isso, tá? Bom, continuando aqui. Outra coisa que acontece, então, que a gente só comentou, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais, nós temos frações que o numerador é maior que o denominador, são as frações impróprias. Como que eu represento isso aqui na figura, lembra? Tá? Então a gente sabe que essa fração aqui, 5, como é que eu vou dividir em 3 e pegar 5? Lembra? Como é que eu vou dividir? Se eu tenho uma barra aqui de chocolate, vamos supor, dividir em 3, como que eu vou pegar 5? Simples, eu vou precisar de duas barras, certo? Então, divididas em 3. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui os 3 pedaços da primeira barra e mais 2 pedaços da segunda para fazer 5, certo? Então, por isso também que a gente pode dizer que essa fração, tá, é a mesma coisa que 1/3 e 2/3. Porque, olha aqui, ó, uma barra inteira, mais 2/3 da outra. Certo? Por isso, na prática, muita gente já decorou. 3, 1, 3, vai sobrar 2. Então, fica 2 em cima, 1 inteiro e o 3 aqui, né? E aí transforma em número misto. Então, muita gente já sabe fazer isso. Mas não é todo mundo que entende de onde que vem isso. Então, essa é a ideia, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. 7
terços. Esse aqui é interessante também. Por quê? Porque no caso dos 7 terços, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou precisar de mais barras, certo? Eu vou precisar de mais barras, ó. Eu vou ter uma barra aqui, eu vou ter outra barra aqui. Mesmo assim, se eu pegar tudo, vai dar 6. E eu preciso de 7. Então, eu vou ter que pegar mais uma barra, certo? Claro que essas barras têm que ser todas do mesmo tamanho, né, gente? Vamos até apagar essa daqui que ficou estranho. Ó. Então, eu preciso de mais uma barra, ó. Certo? E aí mesmo assim, vou pegar 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. E aí daí eu tiro que essa fração é a mesma coisa que 2 inteiros e aqui, ó, 1 terço. E 1 terço. Esse 1 terço vem para cá, certo? Tá? Na prática, para ser rápido, você aprendeu que essa parte aqui é inteira, essa aqui é numerador, e o denominador continua 3, não muda. Tá? 3 aqui, certo? Beleza, gente? Só que, por que isso tem a ver com porcentagem? Porque então, isso acontece... Por que é mais difícil você usar esse tipo de fração aqui, gente? Porque a fração, como a gente usa no dia a dia, sempre dá a ideia de um pedaço de alguma coisa, de ser menor, tá? De ser menor. Então, quando eu divido, repare, quando eu divido 7 por 3, dá 2, a gente já viu aqui, sobra 1. Se eu continuar a conta, vai ficar 3, 3, 3. Se eu dividir 5 por 3, vai dar 1 e vai sobrar 2. Se eu continuar a conta, vai ficar 6, 6, 6, 6, certo? Então, reparem que, na maioria das vezes, as frações que a gente usa no dia a dia, como 1 meio, 3 quartos, 2 quintos, sempre dá 0, 0,5, aqui vai dar 0,75, né? Aqui vai dar 0,4, então é sempre 0. E a porcentagem é a mesma coisa. Então, quando eu falo 10%, né? Ou 10%, 25%, 30%. Então, isso aqui é 0,10 ou 0,1, tanto faz, 0,25, 0,30, né? Isso aqui é a mesma coisa. Já vimos lá nas aulas, né? Até nas aulas da série está bem explicado isso, tá? É só, tá? Por que é 0,10? Porque é 10%. Ó. E isso aqui eu conto duas casas decimais e coloco a vírgula. Por que é 0,25? Porque é 25%, conto duas casas decimais e coloco a vírgula, né? Então, por que é 0,30? Porque é 30%. Conto duas casas decimais e coloco a vírgula. Beleza? Só que às vezes, isso eu comentei no último vídeo, pode acontecer de você ter mais que o inteiro, mais do que 100%. Tá? Não tem problema nenhum, certo? Então, eu tenho 125%. Isso aqui significa, é a mesma coisa do que 125 por 100, conta duas casas decimais, ó, certo? Tá? Então, tem um lugar lá que diz assim, ó, 1 corresponde ao todo. Por quê? Porque como eu estou me referindo sempre a 0, alguma coisa, 0,2, 0,3, 0,5, né? Quando eu tenho 1, significa que eu tenho a barra inteira. Se eu tenho 0,5, é metade da barra. Entendeu? Então, esse 0,0,9, 1. Né? Ó, vai aumentando, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, até eu chegar no 1 inteiro. Então, 1 inteiro sempre vai ser a parte da barra inteira. Beleza? Tá, e o que acontece quando eu tenho mais de um inteiro, que é o caso da fração ali, ó, 2 inteiros e 3 quintos, certo? Então, isso aqui significa o quê? Olha só, eu posso transformar isso aqui em porcentagem. Né? Como é que eu faço? Ou eu transformo isso aqui numa fração, que a gente já aprendeu também, ó. É só você multiplicar aqui e somar aqui em cima, fazendo nesse sentido aqui, não é isso? Nesse sentido aqui.
Então, você vai ter 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. 13 quintos. E depois, gente, como toda fração para transformar em porcentagem, você divide 3 vezes 5. Não, opa, 3 não, 2, né? 2 vezes 5, 10, sobra 3, continuo, 0, vai dar 6, 6 vezes 5, 30, para 30, 0. Então, isso aqui é 2,6. Se eu quero transformar em porcentagem, o que eu faço? Conto duas casas para cá, como não tem, eu vou ter que colocar um 0 aqui. Então, isso aqui é 260%, certo? Beleza? Tá? Ah, mas para fazer direto assim tá difícil? Então, você faz isso aqui, ó, 2,6 é a mesma coisa que 26 sobre 10. Mas para ser porcentagem tem que ter o 100 embaixo. Então, coloca um 0 aqui e um 0 aqui. E aí você vai chegar no 260%. Tá? Então, a maneira que você achar mais fácil, beleza? Eu costumo dividir direto. 13 dividido por 5 vai dar 2,6, conto duas casas para lá, né? E já saio aqui com 260%. Mas se quiser transformar em fração e chegar no 100, importante é você colocar, aparecer o 100 aqui embaixo. Tem que aparecer um 100. Então, se você tem, por exemplo, aqui, ó, 3 sobre 10, tem que aparecer o 100. Então, é 30%. Tá? Sempre tem que aparecer um 100. Por exemplo, você está resolvendo lá Opa, não é isso. Você está resolvendo aqui uma fração. Aí você chegou nisso aqui, ó. 6 sobre 25. Aí é só você pensar. Em vez de, né? Eu sei que para transformar em porcentagem, aqui tem que virar 100, ó. Isso aqui tem que virar um 100. Então, quando é múltiplo de 5, assim, é mais fácil. Porque você sabe que se eu multiplicar isso aqui por 4, eu vou ter 100. Então, o que eu faço em cima? Mesma coisa, né? Multiplico por 4. E quanto que é 6 vezes 4? 24. Então, isso aqui é 24%. Entendeu? Então, olha como fica fácil fazer isso, tá? Então, tem várias maneiras. Ah, mas assim eu não gosto. Ah, então você divide 6 por 25. Você vai achar, provavelmente, sem fazer a conta, olha aqui, só sabendo do resultado, eu sei que você vai achar 0,24. Certo? Beleza? Então, a escolha de vocês. Mas, então, existe, claro, quando você tem mais do que 100%. Tá? Então, você pode muito bem ter mais de 100%. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente dar sobre porcentagem geral, para a gente dar uma fortalecida nisso aí. Então, vamos nessa. Bom, o primeiro tipo de exercício que eu coloquei aqui, gente, eu não vou fazer todos, é só para a gente lembrar daquilo que eu já comentei na outra aula, tá? Daquilo que eu já comentei na outra aula, que é o seguinte. Você tem aqui, opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Você tem aqui a tal da palavrinha de. Então, cuidado, sempre que aparecer isso aqui num problema, seja lá onde for, você tem que sempre imaginar que é vezes. Vezes, tá? Então, esse D aqui, vezes. Então, 40% de 150. Olha que maravilha. Tá? Só que para fazer esse tipo de conta, gente, lembra o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 40 vezes 150 sobre 100. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Esse 150 ele está lá em cima. Esse 150 ele está no numerador. Então, eu posso muito bem cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Olha que facilidade. 4 vezes 15, 4 vezes 15, 60. Tá? Vamos sempre procurar o caminho mais rápido. Quanto menor for o número que a gente trabalha, gente, menor a chance de a gente errar. Tá? Então vamos sempre buscar simplificar antes de fazer essas contas grandes para poder, tá? Mas só que tem que simplificar certo. Se eu estou multiplicando em cima, eu posso multiplicar, cortar com qualquer coisa embaixo. Numerador com denominador eu posso simplificar sempre, desde que eu esteja só multiplicando aqui em cima, não posso estar somando, tá? Então, e geralmente porcentagem você vai estar sempre multiplicando. Então, por exemplo, ó, 50% de 70. Posso cortar esse zero com esse zero com esse, tranquilo. 7 vezes 5, 35. Tá? Então,
é a mesma, isso aqui vai funcionar sempre do mesmo jeito, tá? E se for maior que 100, tudo bem, então vamos lá. Vamos supor que fosse 110% de 70, como está aqui, ó. Mesma coisa, 110 é a mesma coisa. Você não vai mudar. Matemática não tem uma regra para uma regra para outra. Corta esse 0 aqui, 7 vezes 11, 77. Ué, mas vai dar maior que 70? Claro. 110%, você aumentou 10%. Né? Então, você aumentou mais 7, que é 10% de 77. Então, você aumentou 10%. Tá? Então, a regra básica, só coloquei isso aqui para a gente lembrar sempre desse D. Esse D é vezes. Vocês já são muito bons, já a maioria, em fazer cálculos. Então, tanto faz aqui, por exemplo, esse 0. Posso cortar esses dois com esses dois? Pode. Não precisa cortar obrigatoriamente com esse. Tá? Mas você pode fazer agora 45, ó, 450. Ah, professor, mas eu já sabia que 50% é metade de 900. Beleza, sem problema nenhum. Tá? Você pode simplificar a própria fração, gente. Por exemplo, aqui, ó, 20% de 300. Opa, igual não, vezes, né? Vezes 300. Eu posso simplificar aqui? Posso. Posso simplificar esse 2 com 10? Pode. 1/5 de 300. 300 divididos por 5, 60. Tá? Então, isso aí, gente, é a maneira que você achar melhor. Desde que esteja correto, não vai errar na conta. Beleza, gente? Tá? Então, esse foi o primeiro tipo de exercício, assim, que eu só coloquei mesmo para a gente lembrar. Bom, aqui, gente, eu já coloquei alguns exercícios, uns probleminhas, tá? Que são fáceis também, mas que sempre tem alguma pegadinha, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Mas ainda é nível médio, tá? Se uma empresa possui 100 funcionários e 30% são mulheres, qual a porcentagem de homens? Cuidado, olha aqui, ó, a pegadinha aqui, ó, tá? 30% são mulheres. Então, quantos são homens? Esse aqui é mais fácil que a gente pensa, né? Ele nem perguntou quantos homens, qual a porcentagem de homens. Se 30% são mulheres, 70% são homens. Né? Direto, sem nem fazer cálculo. Beleza? Tá? Se ele pedisse quantos homens, era 70% de 100, que é 70. Tá? Mas ele pediu qual a porcentagem. Então, ó, isso aqui já estaria errado. É 70%. Beleza, gente? Tá? Então, lembre-se, o total em porcentagem é 100%, se for em fração é 1. Né? Então, por exemplo, 70% significa 0,7, né? Ou 0,70. Beleza? Se fosse 100% era 1. Tá? Então, não vai confundir, porque é 1, não. Nós estamos falando de porcentagem, é 100%, não é 1. Tá? 1 é quando é número decimal. A Catarina recebe 1.200 por mês. Esse mês ela receberá, olha aqui, ó, um aumento de 20%. Aí quanto ela receberá de aumento? Cuidado, gente. Cuidado com essa pergunta aqui, ó. Ele poderia ter perguntado quanto ela receberá esse mês. Tá? Então, aí seria diferente. Ó. Como ele quer só o aumento, ele só quer saber o 20%. Então, 20% de 1.200. Ah, mas eu posso cortar esse 2 zero com esse 2 zero? Pode. 2 vezes 12 dá 24, mais esse zero aqui, 240. Então, o aumento dela é 240. Mas não é quanto que ela vai receber. Ela vai receber quanto? 1.200 mais 240, que é 1.440. Então, isso é o que ela vai receber, certo? O aumento é só 240. Então, tem que prestar muita atenção no que ele está perguntando. Todo problema, gente, todo problema que confunde o aluno é a pergunta. Então, o problema está perguntando qual vai ser o salário dela ou quanto vai ser o aumento. Quanto vai ser o aumento. Então, o aumento é só 20%. Beleza? Tranquilo, né? Olha aqui, ó. Maria quer comprar um celular. Fez uma pesquisa e encontrou uma loja por R$ 1.800. Ela conseguiu um desconto de 15%. Quanto pagará? Olha aqui, ó. Aqui
Não está perguntando qual é o valor do desconto. Não, não é isso que ele quer saber. Quanto que ela vai pagar no celular. Então, veja bem, o celular inteiro custa 100%. Se você tirar 15%, que é o desconto, então você vai pagar 85% do valor total. Posso calcular direto 85% de 1.800. Isso vai me dar diretamente a resposta. Corto esses dois zeros com esses dois zeros. Então eu vou ter que fazer essa conta aqui, ó. 85 vezes 18. 5 vezes 8, 40. 64, 68. Mais 85. 0. 13 vai 1. 6, 7. Com 8, 15. Então ela vai pagar 1.530. Então, isso é o valor que ela vai pagar, tá? Aí tem a resposta aqui, né? Maria pagará 1.530, certo? Poderia fazer de um outro jeito? Poderia, gente. Qual seria o outro jeito? Simples. Eu acharia aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Eu vou achar 15% de 1.800, 0000. De qualquer maneira, eu vou ter que fazer essa conta aqui. 5 vezes 8, 40. Vai 4, 9, mais 18, 0, 270, certo? Só que esse 270 que eu achei é o desconto. Então, depois eu vou ter que pegar o valor total e tirar o 270. E adivinha o que vai dar? 1.530, tá? Então, eu tenho essas duas maneiras e eu posso escolher a maneira melhor de eu fazer. A diferença é que primeiro eu achei 15% aqui nesse caso, né? Eu achei 15% e depois subtraí do total. Fiz o desconto. Aqui eu já subtraí a porcentagem primeiro. E depois já achei 85% do total, já vai me dar a resposta. Beleza? Tá? Tranquilo, gente? Marcos tem um álbum, já comprou 300 figurinhas, mas 40% delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? 40% de 300. Não é isso? Essa é direto, né? Se ele comprou 300, 40% delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas? 40%, tá? Então, 40% de 300. Pá, pá, pá. 120 repetidas. Certo? Agora, se ele perguntasse quantas figurinhas não são repetidas, 60% de 300. Ó, né? 180. Repara que se eu somar 180 mais 200, vai dar o total de figurinha. Porque só tem esses dois casos, ou é repetido ou não é. Certo? Entendido isso, gente? Fácil, tranquilo? Bom, agora vamos tornar mais interessante, tá? Vamos ficar um pouco melhor agora. Repare que já são questões de concurso, embora seja conteúdo do ensino médio, mas são questões de concurso e um pouco mais difíceis, com cálculos mais complicados, tá? Vou procurar ao máximo evitar números com vírgula na prova. Não quer dizer que não possa cair, mas vamos procurar evitar, beleza? Às vezes acontece, não tem jeito, tá? Mas vamos lá. Dos 4.448 candidatos inscritos num determinado concurso, 1.668 tem menos de 18 anos. Então, repare, você tem um total de candidatos. Aqui, você tem menos de 18 anos. Tem alguns com 18 anos. Esse aqui, ó, menos de 18 anos. E aqui, mais de 18 anos. Certo? Repare, aqui o total é 4.448. Aqui, nesse pedacinho aqui, é exatamente o que? 1.668. Certo? A porcentagem de candidatos com 18 anos ou mais, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo a porcentagem desse pedaço aqui. Certo? Tá? Então, olha que interessante.
Beleza? O que eu vou fazer? Eu sei que 4.448 corresponde a 100%. Não é isso? Então eu vou ver quantos porcentos correspondem o 1.668. E depois eu vou subtrair do 100, o que sobrar é porque tem 18 anos ou mais. Repare que 18 anos faz parte desse outro grupo. Por quê? Viu? Vai ficar mais fácil de você entender aqui, ó. Ó, vamos fazer melhor aqui, ó. Aqui tem o pessoal que tem 18. Aqui, mais de 18. Aqui, menos de 18. 4.448 tem menos. Então, se tem menos, certo? É esse pedaço aqui, ó. Repare que quem tem 18 está fora. Menos de 18. Então, 18 e mais de 18 é o outro grupo. É o que ele quer. 18 anos ou mais. Então, é tudo esse pedaço aqui. Certo? Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a porcentagem desse pessoal que tem menos de 18, que é 1.668. Né? Aí eu errei no desenho, né? Errei no desenho. Fazendo de novo aqui, ó. Aqui tem o pessoal do 18, mais de 18, menos de 18. Aqui é 1.668, certo? Então, esse pedaço tem menos, 18 ou mais é o que eu vou calcular agora. E o total aqui é 4.448. Repare que é fácil até eu achar, ó. 4.448 menos 1.668, se eu fizesse subtração aqui, ó, dá 0, 6 para 14, 8. Aqui vai ficar 3, 6 para 13, 7. Para 13, 7. Aqui vai ficar 3, 2.780. Beleza? Só que ele não quer saber quantos, ele quer saber a porcentagem. Então, eu posso fazer direto a porcentagem, 4.448 está para 100%, né? Assim como o 2.780 está para X. Posso. Faço essa regra de 3 e acho a porcentagem. Mas, num dia, numa prova, num concurso, a gente não precisa nem fazer essa subtração, tá, gente? A gente não vai nem fazer essa subtração. Você vai fazer direto o 1.668, vai descobrir qual a porcentagem do pessoal que tem menos de 18. E aí vai subtrair do 100% e vai achar o que tem mais, 18 anos ou mais, tá? Você veja, aqui já é conta mais trabalhosa. Ó. Aqui você vai ter que multiplicar cruzado, né? Isso aqui vai dar 1.668 vezes 100. Então, x vai ser igual a 1.668 mais 2 zeros. E aqui 4.448. Olha que continha linda e maravilhosa que a gente tem aí para fazer, certo? Tá? Mas, se você fizer essa conta, claro que aqui a gente vai acelerar. Então, gente, não se preocupem com isso. Você vai achar 37,5. Beleza? Ó, já é a porcentagem. Professor, não preciso chegar 2 casas para lá? Não. Por quê? Porque, tá vendo que aqui é x? Ó, aqui já é x%, ó. Certo? Ó, 100%, x%. Beleza? Então, o resultado que eu estou achando, eu já estou achando 37,5%. Tá? Só que a resposta é 37,5%? Não. Por quê? Olha só como é que esses problemas de concursos são. Claro que vocês estão longe disso, gente. Isso aqui é um outro nível, é só para desafiar vocês, tá? Mas reparem, 37,5 é o 1.668, que tem menos de 18 anos. Ele quer 18 ou mais. Então, eu teria que pegar o 100 e tirar o 37,5. Ó, 5, aqui vai ficar 9, então vai ficar 2, aqui vai ficar 9, vai ficar 6, 62,5. Essa seria a resposta. Então, seria a letra D. Repare que muita gente ia marcar a letra A e errar. Tá vendo? Então, é dessa maneira, gente, que acontece em concurso, em vestibulares, quando alguém quer fazer uma prova, né, de pegadinha. Vocês já fizeram a primeira de vocês, né? Muitos de vocês aí para entrar no CPM já fizeram a prova, né? Acho que todos já fizeram a prova. Então, já é um primeiro vestibular na vida de vocês, que muita gente da idade de vocês nunca passou por isso.
tá? Então vocês têm essa vantagem. Já estão começando a entrar nesse ritmo. Vamos ver outro aqui. Ó. Segundo o Ministério da Telecomunicações, a proposta do novo preço da linha telefônica será de R$ 500. Novo preço. Vamos botar vermelho. Se atualmente uma linha custa 2.500, então vai ter uma redução de quanto? Quantos por cento vai reduzir? Olha só, gente. Isso aqui eu tenho que falar para vocês, ó. Quantos que reduziu? 2.000, não foi? Então é isso, é essa porcentagem aqui, ó, que ele quer saber. Beleza? Quantos por cento reduziu? Então, quantos por cento é 2.000 de 2.500? Então, o 2.500 é o meu 100%. E o meu 2.000 é o X%. Tá? E aí, regra de 3. Essa não é tão complicada assim. Vai ficar 2.500x igual a 2.000 vezes 100. Então, 2.500x igual a 2.000 mais 2 zeros. X igual 2.000 mais 2 zeros divididos por 2.500. Corta 2 zeros com 2 zeros. Se eu pegar aqui 2.000 e dividir por 25, tá? 2.000 divididos por 25, eu vou chegar aqui direto no 80, certo? Então, x é igual a 80%. Ou seja, aqui sim, ó, já deu direto. A redução foi de 80%. Beleza? Então, no problema de porcentagem, você tem que ficar muito atento, gente, aonde a porcentagem de que valor que ele está pedindo. Se você calcular 500, comparar com 2.500, vai dar 20%. E vai estar aqui a resposta para você marcar errado. Ó. Tá? Então, não é assim. Ele quer saber qual é a redução, qual é a porcentagem da redução. Então, a redução é 2.000, não é 500. 500 é o novo valor que o cara vai pagar. Então, você tem que estar muito atento a isso. Né? Eu sei fazer a regra de 3, eu acho a porcentagem, mas no problema você tem que estar atento de que valor que eu vou pegar essa porcentagem. Certo? Então, 2.500 é tudo, 500 é o preço final. Então, a redução foi de... Agora, ele podia perguntar, o novo valor, 500, né, corresponde a quantos por cento do valor anterior? Aí sim, 20%. Beleza? Então, essa é a diferença. Você tem que estar atento que valor que você vai pegar para calcular a porcentagem. Agora, sempre o inicial, né, o valor inicial na ordem de tempo cronológico, quanto que ele, primeira coisa, era 2.500. Então, esse vai ser, na maioria dos casos, esse é o 100%. Tá? Esse é o 100%. E aí você vai agora pensar, ele quer a porcentagem do quê? Da redução. Opa, redução foi de 2.000. Beleza? Então é a porcentagem do 2.000 em relação ao 2.500. Então, em relação ao 2.500, 2.000 corresponde a 80%. Tranquilo, né, gente? Tá? Então, você vê, isso aqui é um nível alto, tá? Nível, ó, esses concursos aqui você tem que ter ensino médio completo para passar nessa prova, né? Para fazer esse concurso. Então, vocês estão lá no 6º ano e muitos de vocês acredito que já conseguiriam resolver alguns desses problemas aqui, tá? Talvez as pegadinhas não, porque vocês não estão tão acostumados assim a fazer exercício com esse tipo de pegadinha aqui, né? Principalmente quando ele coloca as duas alternativas para o aluno errar de propósito e tal. Mas o nível, garanto que muitos de vocês já conseguiriam, tá? Então, olha aqui, ó. Em 7 de junho de 2006, a Câmara Federal aprovou o reajuste de 16,7%. Reajuste quer dizer, gente, aumento de salário, tá? Ninguém aprova um reajuste para menos, ainda mais político. Para os aposentados e pensionistas do INSS, que ganham acima de um salário mínimo. Então, o cara ganha mais de um salário mínimo, ele vai ter esse aumento de 16,7%. Olha aqui como é que tem vírgula com a porcentagem, viu? Se o Senado e o presidente da República concordarem com esse índice, o salário de um aposentado que é 1.500 vai passar a ser quanto? Então, aqui tem duas maneiras de você fazer. Ou você calcula o 16,7% de 1.500, tranquilo,
né? Ó, aqui você vai descobrir só o valor do aumento, 16,7 é o aumento, certo? E aí você vai ter que fazer essa continha chata aqui, mas eu acredito que seja fácil, né? Ó, 35 vai 3, 33 vai 3, 5 mais 3, 8. E aqui 167. Somou 5, 0, 2.000, né? Uma casa decimal, 250,5. Como a gente está falando de dinheiro, 50 centavos, beleza? Vamos botar um zerinho lá. Então, esse é o valor do aumento. O novo salário, aí você vai ter que aumentar e vai ter que somar com esse 1.750,50 centavos. Esse, tranquilinho, né? Resposta, esse é o novo. Qual que é a outra maneira que você poderia fazer? Em vez de calcular 16,7%, você calcularia, ó, o salário anterior, que eu nem, né, que é o 1.500 no caso, é 100%. Mais 16,7%, o novo salário corresponde a 116,7% do anterior. Então, você faria 116,7% vezes o 1.500. E aí, mesma coisa, ó. Você faria 116,7 vezes 15. Por que eu não fiz assim? Olha aqui, número maior, a conta mais trabalhosa, probabilidade de errar maior. Então, é melhor fazer 16,7 vezes 15 e depois somar com 1.500, que também não é nada difícil. Mas se você fizer essa conta aqui, você chegaria direto no 1.750,50. Tá? Chegaria direto. Beleza? Claro, se você está no dia a dia, gente, com uma calculadora, um celular na mão, você já bate aqui direto, certo? É só você digitar na calculadora 1.500 vezes 116,7% igual. Já vai te dar 1.750,50 centavos. Beleza? Tá? Em uma classe de 25 alunos, 12 falam inglês. A porcentagem de alunos que falam inglês é, então, ele quer saber a porcentagem dos 12. 25 você sabe que é 100. 12 vai ser x%. Ó, aquela nossa regrinha de 3. Então, 25 vezes x igual a 1200 e o x vai ser 1200 divididos por 25. Então, 1.200 divididos por 25, vamos só chegar isso aqui para cá, gente. 1.200 divididos por 25 não é complicado. 4 vezes 25 a gente sabe que é 100, sobra 20, abaixa o outro 0, e aqui vai dar 8, e vai dar 200, e sobra 0. Então, x igual a 48%. Resposta, letra C. Beleza, gente? Então era isso, alguns exercícios aí de porcentagem para a gente rever tudo. Façam sempre, tá, gente? Quando você tem lá os slides, quer ver? Deixa eu dar uma demonstrada para vocês aqui, como que vocês estudam. Olha aqui, ó, nas aulas das semanas, né, da CED mesmo, como a gente dividiu na pasta de vocês, vocês aqui têm aqui, ó, os slides que os professores usam, né? Então eu vou abrir um qualquer aqui, vamos pegar aqui um 80, por exemplo, tá? Bom, no meu computador aparece assim, tá? Vocês podem também, gente, estudar usando esses slides que estão sendo usados nas aulas, porque são muito bons. Tem muitos exercícios. Esse aqui não foi o caso, mas tem uns que tem uns problemas, ó. Tá? Você tenta resolver sozinho e depois já aparece a resolução, tá? Então isso é uma grande maneira de você estudar para a prova, beleza? De você estudar, ó, exercício. Olha o exercício, tenta resolver e depois tem a resolução. Já no slide já aparece a resolução. Você não precisa ficar tendo que ver, a não ser que você não entenda. Aí, peraí, vou. Mais fácil. Olha como é bom, gente. Você olhou o slide, não entendeu o que ele fez aqui na resolução, você não chegou na resposta e quando viu a resolução não entendeu. Você ainda pode ir lá na aula, que tem aqui, ó, esse slide é da aula 80. Então você vai lá no YouTube, né? YouTube, escolhe a aula 80 e vai ver a aula, ele vai te explicar, vai até acelerando até chegar na parte que você quer
e ele vai te explicar, gente. Então é a melhor maneira de você estudar, você rever toda essa parte de porcentagem, fora as aulas que eu gravei, mas principalmente os exercícios. Não precisa assistir os vídeos. Pega um slide e vão resolvendo esses exercícios aqui, ó. Né? Tem bastante exercícios que eles colocam, não são tantos por aula, 2, 3, né? É longo porque depois tem a resolução, mas vai fazendo, olha aqui esses aqui, ó, tá? Vai fazendo os exercícios, gente, porque aí a hora que depois fica fácil, né? Então não entende, tem a resolução aqui, não entendeu vai no vídeo e não entendeu ainda pode pedir para que eu faça uma explicação e me contactar que a gente tenta tirar essa dúvida aí. Beleza, gente? Então por hoje é só. Aquele abraço para vocês. Até!